Olá pessoal, meu nome é Sidney Heider e estamos com mais um vídeo hoje para falar sobre tempo. Como ter mais esse bem precioso na sua vida, né? Você sabe que a medida da vida é o tempo. Quanto mais tempo você tem, mais você vai aproveitar a sua vida. Mas será que você consegue gerir a sua vida da melhor maneira? Será que você está tendo momentos proveitosos na sua vida? Será que você está tendo produtividade na sua vida? Pois é, nesse vídeo você vai aprender a ter uma vida muito mais produtiva, tanto no lado profissional como no lado pessoal. Tem uma música do Renato Russo que ele fala assim: temos todo o tempo do mundo. Será mesmo que nós temos todo o tempo do mundo? Eu acho que não. Sabe por quê? De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. Vamos ser um pouquinho mais otimistas e vamos arredondar para 80 anos, vai? Desses 80 anos, você vai viver, na verdade, apenas 56 anos. Sabe por quê? Um terço desses 80 anos você vai passar dormindo. E um dia de 24 horas, você passa em média 8 horas dormindo. Vai de 6 a 8 horas, vamos arredondar para 8 horas. De 80 anos de expectativa de vida, você vai passar um terço dormindo. 56 anos você vai ter de vida. Agora vamos arredondar um pouquinho mais isso também. A sua vida produtiva vai dos 18 aos 50 anos, mais ou menos, ou um pouquinho mais. Vai dos 20 aos 55 anos, que seja. Vamos arredondar para 30 anos de vida produtiva, que você vai poder trabalhar, você vai poder estudar, você vai poder comprar os seus bens e quem sabe ter uma boa aposentadoria. Torço para que você tenha uma boa aposentadoria. Então você vai ter mais ou menos de 18 aos 50 anos, 30 anos de vida produtiva. Né? Tirando um terço, que você vai passar dormindo, você vai ter apenas 20 anos de vida produtiva. Ou seja, Renato Russo, não acho que a gente tem todo o tempo do mundo, não. 20 anos de vida produtiva é muito pouco. Por isso é importante você gerenciar o seu tempo da melhor maneira possível. Existe uma pesquisa, né, que o brasileiro ele trabalha mais que o americano, que o alemão e que o francês. Só que ele é menos produtivo do que os três. Tem uma consultoria com sede em Nova York que fez uma pesquisa de produtividade com 122 países. Né? Adivinha, o Brasil estava na posição 81. Ou seja, um dia de trabalho do americano é o que equivale a 6 dias de trabalho do brasileiro. O brasileiro é muito pouco produtivo. Sabe por quê? Por causa dos seus hábitos, por causa da sua cultura. Nós vivemos no país da procrastinação. O que é procrastinação? É você deixar as coisas sempre para depois, tudo para depois, deixa para depois. Chega numa reunião, a reunião vai acontecer tal hora, tal hora eu vou lá. Chega na reunião atrasado. O brasileiro tem essa cultura. Como você adquirir hábitos que irão fazer com que a sua vida seja mais produtiva? Em todos os sentidos, no lado pessoal e no lado profissional. É isso que você vai aprender hoje no nosso vídeo. A primeira dica é a seguinte. Bom, quando você cria o hábito da organização, você não vai perder tempo organizando. Pelo contrário, você vai investir tempo na organização. Quando as coisas estão organizadas, você ganha muito tempo. Muito tempo. E o que você vai organizar? Tudo na sua vida. Você vai pegar um tempo para organizar tudo. Extremamente tudo. Exemplo, o seu e-mail pessoal, o seu e-mail profissional. Você vai fazer o quê? Você vai deletar tudo que você não for usar. E acredite, 10% das coisas que estão na sua caixa de entrada são coisas úteis, são coisas que você pode usar. 90% você pode deletar, que não vai ter nenhuma influência no seu trabalho ou na sua vida pessoal. Portanto, você vai pegar lá aqueles e-mails de anos atrás, vai identificar, esse e-mail vai ser importante para mim? Não, deleta. Esse e-mail vai ser importante? Ótimo, eu vou organizar numa pasta, né? Você vai criar pastas organizadas de uma maneira que você vai poder achar essa informação quando você precisar. E de resto, tudo, você deleta. Deleta tudo, tudo. E esse mesmo princípio vai servir também para tudo na sua vida. Você vai organizar o seu carro, você vai organizar o seu guarda-roupa, pegar no seu guarda-roupa, separar as roupas que você vai utilizar no seu dia a dia,
roupas que você quase não usa, né? Se for uma roupa que você já está mais de um ano sem utilizar, você vai doar essa roupa. Ou seja, você vai deixar o ambiente mais clean possível, tanto no seu e-mail, no seu guarda-roupa, nos seus arquivos digitais, por exemplo, os seus documentos no seu computador que estão no seu HD, imagens, enfim, vídeos, enfim. Você vai pegar os seus documentos, vai tirar tudo do desktop lá da área de trabalho. Tem um monte de gente que salva as coisas tudo na área de trabalho, né? Você vai salvar nos meus documentos, tirar tudo que tem na área de trabalho. Você vai organizar nas pastas utilizando o mesmo princípio do e-mail. O que não for útil, você vai deletar, né? E no seu ambiente de trabalho também, caso for um escritório, na sua mesa de trabalho, ou caso você trabalhe em outra coisa que não seja o escritório, você vai organizar o seu ambiente também utilizando o 5S. Sabe o que é o 5S? Eu vou te mostrar a imagem aqui, você vai entender. Cinco S é o Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shichisuke. Eles são uma norma de regulamentação, os japoneses usam muito isso, que é de você manter um ambiente clean, organizado, né? O primeiro S, ele tem a ver com o senso de utilização e descarte. Vamos supor, eu estou aqui, por exemplo, na minha mesa aqui, depois um outro dia eu vou mostrar como é a minha mesa organizada, né? Estou aqui com a calculadora. Eu uso a calculadora toda hora? Ótimo, vou deixar na minha mesa. Tem um outro objeto que eu não uso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou guardar em outro lugar. Vou deixar na minha mesa apenas o que eu uso frequentemente e tirar o resto. Ou guardar em outro lugar ou realmente descartar. Entendeu? Então, o primeiro S é o senso de utilização e descarte. O segundo S é o senso de arrumação e ordenação, ou seja, você vai manter a sua mesa e o seu ambiente de trabalho organizado o máximo possível, separado por itens. Tá? Terceiro, o senso de limpeza. Você vai manter o seu ambiente limpo, extremamente limpo, um ambiente que você se sinta bem. Quarto S tem a ver com o senso de higiene. Você trabalhar e estar num ambiente onde não tem uma poluição do ar, onde não tem uma poluição sonora, onde tem uma boa iluminação, onde tem uma certa segurança. Isso é senso de higiene também. Tá? E para você se sentir bem no seu ambiente de trabalho. E terceiro é o senso de autodisciplina, ou seja, de você se policiar a praticar os 4 S's periodicamente e ter a disciplina de fazer com os 5S um hábito na sua vida. Você praticando o 5S no seu ambiente de trabalho e na sua vida pessoal, você pode ter certeza que você terá muito mais tempo e será muito mais produtivo também. Tá? O segundo hábito que você deve adotar para ter mais tempo é esse aqui. Bom, depois que você organizou tudo, todas as suas coisas, tudo, em todos os detalhes, aí sim você vai poder criar uma planilha para organizar o seu tempo, para administrar o seu tempo. Tá? Uma tabela. O que acontece com a maioria das pessoas? 99% das pessoas não tem uma planilha para você controlar os seus tempos, as suas atividades. Com certeza, a grande maioria dos brasileiros não utilizam isso. Então, o que a pessoa faz? A pessoa chega no trabalho dela, independente se ela trabalha com computador ou com outro tipo de atividade, ela chega lá no trabalho, ela pensa, pô, preciso fazer tal coisa. Aí ela começa a fazer. Aí ela pensa, poxa, preciso fazer tal coisa também. E ela começa a fazer, nossa, tal coisa é mais importante. E ela começa a fazer multitarefas. Existe uma pesquisa de várias universidades que chegaram à conclusão de que a multitarefa faz com que você perca até 30% do seu tempo durante o dia. Portanto, é importante você fazer uma tarefa de cada vez, não várias tarefas ao mesmo tempo. Agindo dessa maneira, fazendo uma tarefa de cada vez, você vai ter mais tempo na sua vida. E como que você vai fazer uma tarefa de cada vez? Tá? Tem uma planilha que você consegue fazer isso. Eu vou te mostrar aqui essa planilha como é que funciona, presta atenção.
Essa planilha, você tanto pode usar ela no Excel, que não tem nenhuma fórmula, tá? Você vai apenas usar ela da seguinte maneira. A bolinha vermelhinha é uma atividade que você não começou ainda. A setinha amarelinha é uma atividade que você já começou, você vai colocar a descrição dessa atividade, o que você fez. E o Vzinho, né, o verdinho, é uma atividade que você já terminou, que você já concluiu, e você vai colocar a finalização dela, o que você fez nessa atividade. Então você vai tirar essas vozes da sua cabeça, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer outra coisa, e você vai colocar nessa planilha. Tanto faz ser no Excel, em qualquer outro documento do computador, do pacote Office, ou pode ser em um caderno simples. Você vai colocar, tirar as ideias da sua cabeça, o que você precisa fazer, as atividades que você precisa fazer, e vai colocar numa ordem. Tá? Fazendo isso, utilizando essa ferramenta, pode ter certeza que você vai ser muito mais produtivo, porque você vai perder tempo pensando no que você precisa fazer. Você simplesmente vai marcar o que você vai precisar fazer e fazer. Até a pressão, você não vai ser uma pessoa pressionada, porque você vai ter a ordem do que você precisa fazer. Você só vai precisar ter senso de prioridade. Tá? Bom, é importante também você ter uma planilha para organizar os seus gastos, tá? Organizar o que você vai gastar durante a semana, o mês, o ano. Como o Natural Atração ele abrange vários assuntos, é impossível falar sobre só um assunto isoladamente, não tem como. Os assuntos estão interligados, você vai perceber isso assistindo os outros vídeos. Tem um outro vídeo que eu falo sobre dinheiro, né, sobre investimento. Assista esse vídeo para você entender. E é importante você criar uma planilha para você administrar os seus gastos. Tudo que você puder organizar vai ser útil para a sua vida. Então, utilizar ferramentas que você vai poder organizar suas finanças, organizar suas tarefas, você vai poder, assim, ter mais tempo e mais produtividade. Bom, e o terceiro aspecto é você entender que o tempo é relativo. Né? Quando você está no momento de espera, por exemplo, numa consulta médica, numa consulta odontológica, que você fica lá no consultório lá esperando por meia hora, lendo aquela revistinha chata, o tempo não passa. Né? Você está num momento de desprazer, você não quer ficar esperando todo esse tempo. Então o tempo passa devagar, é uma tortura. Quando você está sentindo alguma dor, quando você prende o dedo na porta, aquele minuto, aquele segundo é uma eternidade. Né? Ou seja, quando você está em desprazer, o tempo passa devagar. O tempo é sacrificante. Quando você está em prazer, quando você está fazendo algo que você gosta, quando você está fazendo uma atividade física que você gosta, quando você está com a sua família, quando você assiste algum filme que você gosta, enfim, o tempo passa rápido. Quando você está em prazer e bem-estar, o tempo passa rápido. Então, entenda que o tempo é relativo. E que, ao mesmo tempo, existem atividades que você não vai gostar de fazer, que você não vai querer fazer. Né? Tem coisas que são realmente chatas de se fazerem, né? Principalmente no trabalho. Existe uma regra que é importante você entender, que é o do 80/20. 80 mais 20 é 100%. Existem atividades no seu trabalho, 20% das atividades no seu trabalho, que elas correspondem a 80% da sua produtividade, que geralmente são as coisas mais chatas. Tá? Identifique não as coisas urgentes, mas as coisas que têm prioridade a se fazer. Vamos supor que chega um cliente lá, não sei qual, dependendo do tipo do seu trabalho, chega um cliente, ou chega o seu chefe e fala de maneira rígida que você precisa fazer tal coisa. Você acha que isso é urgente, mas na verdade você vai ter que colocar na prioridade das coisas que você está fazendo se isso realmente é prioridade ou se isso é urgente. Se isso é urgente, ótimo, você vai fazer. Mas você vai continuar fazendo as coisas que são prioridades para você na sua atividade. Não confunda urgência com prioridade. A prioridade vem em primeiro lugar. A urgência pode ser deixada para depois. Entendeu? Então, quando você precisar fazer aquela atividade que tem prioridade, que você não quer fazer, que é uma coisa chata, maçante, o que você vai fazer? Você vai usar a regra do 80/20. Isso é 20% do que eu vou fazer, que vai representar 80% da minha produtividade? Então você vai fazer. Então, levando em consideração que o tempo é relativo, você precisa ter um bem-estar para você fazer essa atividade maçante. Como assim um bem-estar? Isso vai voltar
num vídeo que eu falo sobre saúde também. Assista esse vídeo. Para você ter produtividade e fazer essa atividade maçante, você vai fazer o quê? Você vai dar um tempinho, você vai se alimentar, comer a cada 2 ou 3 horas, você vai dar um tempinho, vai comer alguma coisa, vai tomar uma água, vai se hidratar, né? É interessante você também tomar água periodicamente durante o dia. Você vai dar um descanso, você vai prestar atenção na sua ergonomia no momento que você for trabalhar, se você está posicionado de uma maneira correta, se você não está trabalhando de uma maneira exaustiva. Por exemplo, para você trabalhar de 6 a 8 horas por dia, você precisa usar um monitor de computador, por exemplo, de 17 a 23 polegadas. Se você usa um monitor do notebook de 14 polegadas durante muito tempo, você vai ficar estressado, cansado. Quando você for fazer essa atividade maçante, você já vai estar esgotado. Então, preste atenção nesses detalhes de saúde, tá? Tenha manutenção na sua saúde, alimente-se bem, se hidrate, tenha uma boa ergonomia para no momento que você for fazer essa atividade maçante, esse tempo não ser um tempo sacrificante de desprazer, mas ser um tempo agradável para você fazer essa atividade mais difícil. E é isso. Espero que você utilize esses 3 aspectos para você ter uma vida mais produtiva, tá? Que é de você se organizar, de você, segundo, usar ferramentas para gerir o seu tempo, e terceiro, para você entender que o tempo é relativo e que quanto mais você se sentir bem no ambiente de trabalho ou na sua vida pessoal, mais as coisas vão fluir naturalmente e você vai fazer as coisas com mais proveito. E para finalizar, os próximos vídeos a gente vai falar sobre outros temas relacionados ao tempo de uma maneira mais específica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.